Do Senhor Jesus, meus amados, vem cá comigo mais uma vez, eu e você, juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus e termos mais o conhecimento, ser esclarecido e orientado das verdades espirituais, da sã doutrina, dos ensinamentos verdadeiros de Deus para nossas vidas. Olha, vem comigo hoje aprender um assunto muito importante. Hoje eu quero levar um assunto para você, uma instrução, levando para um esclarecimento de um irmão que me pediu um esclarecimento sobre a questão da doutrina da Adventista do sétimo dia, né? Esse irmão me pediu essa orientação e eu estou colocando agora esse vídeo com essa orientação para você, meu irmão, e para todos os demais que estão sempre curtindo os nossos vídeos no Face e o nosso canal no YouTube. E eu quero dizer para você que mande sua dúvida, mande suas interrogações, mande seus pontos de vista, suas críticas, e a gente está aberto para receber tudo que vier e analisar o que for bom e o que não é, tá certo? O que edifica e o que não edifica. Você tem toda a liberdade de entrar na minha página no Face, no meu canal no YouTube e ficar à vontade para expressar sua crítica, sua opinião. Fique à vontade, eu lhe dou essa liberdade, porque eu tenho certeza que a palavra está sendo dirigida para você verdadeiramente pura e simples, como ela deve ser. Então, levando em conta o questionamento que o irmão fez, pedindo orientação sobre a questão da doutrina da Adventista do sétimo dia, esse irmão está meio confuso e eu quero levar esse esclarecimento para ele agora nesse vídeo, que eu sei que ele vai estar assistindo, e para você também, se tem alguma dúvida sobre isso, e se você também tiver alguma dúvida sobre alguma doutrina de alguma denominação, de alguma religião, manda para a gente que a gente vai te dar uma resposta pelos vídeos, amém? Então vamos hoje falar sobre a questão da doutrina da Adventista do sétimo dia, para você se defender, para você estar apto a conhecer as doutrinas, a sã doutrina de Deus, a orientação verdadeira de Deus para a sua vida, para você não ser levado por ventos de doutrinas. Então, defendendo-se dos ensinos heréticos da Adventista do sétimo dia, não é? A Igreja Adventista do sétimo dia, nós vamos levar agora uma refutação. Nós vamos aqui trazer o nosso ponto crítico, nossa crítica sobre a doutrina que essa organização religiosa leva para as pessoas. Se é a doutrina sã da palavra de Deus, se é os ensinamentos que Deus nos deu ou não. Então agora você está com a oportunidade de aprender sobre isso. Mas primeiramente, antes da gente levar qualquer orientação, é importante falar sobre a fundação dessa organização religiosa, Adventista do sétimo dia. Quero trazer um pouco para você desse conhecimento, porque o nome Adventismo significa vinda. Esse nome foi adotado na Assembleia realizada em Beth Clark, nos Estados Unidos, uma cidade nos Estados Unidos, no dia 28 de setembro de 1860, né? E passou a se chamar ASD, Adventista do sétimo dia, né? No ano de 1863, depois da frustrada esperança da vinda de Jesus. Porque um dos líderes dessa religião, profetizou a vinda de Cristo, né? Então todo aquele que profetiza a vinda de Cristo, que dá data, que dá dia e dá hora, é um falso profeta, porque ninguém sabe desses detalhes, tá certo? Então essa organização era chamada de Advento. Depois dessa frustrada esperança, que eles determinaram uma data para Jesus vir e Jesus não veio, eles mudaram o nome em 1863 para ASD, que é Adventista do sétimo dia, tá certo? O senhor William Miller, que desempenhou um papel alto, elevado no início do movimento dos ASD, lá na América, ele fixou uma data para a vinda de Cristo, no dia 23 de março de 1843, né? O senhor William Miller, né, um dos líderes dessa organização, estabeleceu uma data para a vinda de Jesus, mas não aconteceu. Disseram que ele tinha errado o cálculo, então marcaram outra data para o dia 22 de outubro de 1844, e Cristo também não voltou. O cálculo da volta de Cristo fizeram baseado em Daniel 8,14, num estudo realizado pelos seus teólogos de forma errônea, tá certo?
eles estabeleceram o cálculo para marcar dia e hora da vinda de Jesus. Então foi marcado umas 2 ou 3 vezes e Jesus não veio. Porque esses homens que fizeram esse cálculo são falsos profetas. Tá certo? Então estou trazendo essa informação para você saber. Depois do grande fracasso da Adventista do Sétimo Dia, formaram-se vários grupos, tá certo? O grupo de Hiram Edson, José Bates e o da senhora Ellen Goldwhite, que é uma das principais fundadoras desse movimento, dessa organização, considerada uma profetisa de autoria igualada à palavra. Os adeptos do Adventista do Sétimo Dia, ele considera as profecias de Ellen Goldwhite de igualdade com a Bíblia. Eles colocam na mesma qualidade, na mesma qualidade de aceitação com a Bíblia. Não existe nenhuma profecia com total e absoluta verdade além da palavra de Deus. Você precisa entender isso, tá certo? Então, estou trazendo apenas um resumo da história dessa organização. O senhor Hiram Edson disse que Jesus já veio, mas parou no segundo compartimento do santuário para realizar uma obra antes da sua volta à Terra, tá certo? Isso tá, tudo que eu estou falando para você está nos livros dessa organização Adventista do Sétimo Dia, que chama-se o livro Pérolas de Ouro, né? Desses livros dessa organização, que você está aqui sendo orientado. Estou trazendo essas informações para você e que você possa estar apto a absorver o conhecimento. Então, a Adventista do Sétimo Dia, essa organização religiosa, ela tem uma característica de que está dentro da vontade de Deus. São pessoas que fazem a caridade, são pessoas que falam do Evangelho, pregam a mensagem do arrependimento em Jesus, mas que na verdade, no geral, existe uma doutrina dissimulada aí, dentro de tudo isso, que se você não estiver atento, você vai se perder da caminhada. Por quê? O diabo, ele é sutil, tá certo? Ele vai usar homens com muitas falas bonitas, com muitos jeitos de persuadir você, homens que vão formular doutrinas que aparentemente é a doutrina da palavra de Deus, vão usar a palavra, vão usar texto, vão falar o que está na palavra, mas que na verdade, lá na frente, quando você ficar mais prudente e analisar no geral, você vai ver que eles falam da palavra, diz que Jesus é o Senhor, mas contradizem quando ele estabelece formas e meios para o homem alcançar a salvação. Eles ocultamente e subliminarmente eles impõem outro ensino além de Cristo. Então estou mostrando isso para você. Por quê? Porque os adeptos, a doutrina da Adventista do Sétimo Dia é uma doutrina que ela se baseia muito na lei. Guardam a lei, os 10 mandamentos, entre aspas, tá? Guardar os 10 mandamentos, principalmente o sábado. A doutrina do Adventista do Sétimo Dia, ela exalta muito e coloca muito de frente o sábado, que é a sua base, que é o seu carro-chefe, é guardar o sábado. Eles falam de tudo, mas querem colocar o sábado como se fosse um meio para o homem alcançar salvação e justificação. Portanto, sobre a lei, eles dizem que é obrigatório guardar a lei e viver suas práticas. Mas dizem que é obrigatório guardar a lei. Ele tem o conceito de que o homem se salva, tá certo? Escuta uma coisa, essa organização, ela tem um conceito de que o homem é salvo guardando as obras da lei e também crendo em Jesus. Eles têm o conceito de que o homem se salva pela obra de Cristo e em parte por sua própria fidelidade em guardar a lei. Se a gente for para a Bíblia, você vai ver Jesus dizendo que veio para cumprir a lei. Porque na terra homem nenhum pôde cumprir a lei. A lei trouxe condenação para todos os homens. Porque nenhum homem na face da terra pôde cumprir a lei. E ninguém cumpre a lei. Pela lei ninguém será salvo. Nós vamos ver textos que vai comprovar isso lá na frente. Então eles ensinam que é preciso, é obrigatório guardar a lei. E o homem não é salvo só por crer em Jesus, mas tem a obrigação de guardar a lei.
tem a obrigação de observar os mandamentos da lei, como guardar o sábado, que é o carro-chefe dele, essa doutrina do guardar o sábado, tá certo? Eles citam se pode quebrar os mandamentos, não pode quebrar. Eles citam 9, né? E em seguida depois citam o sábado. E pode quebrar o sábado também, só que o sábado não está incluído no mandamento geral. O sábado está incluído no mandamento cerimonial que foi dado para Israel guardar o sábado. O sábado está dentro de um mandamento cerimonial, porque a lei se divide no mandamento que Deus dá em relação a você e a seu próximo, no mandamento que Deus dá em relação a você e a Deus, e no mandamento que Deus dá em relação ao cerimonial, que fazia o homem invocar e oferecer adoração a Deus. Essa parte cerimonial foi aniquilada, foi abolida, porque agora não precisa mais de cabrito, não precisa mais de cordeiro, não precisa mais daquele ritual todinho para oferecer a Deus sacrifício nem adoração. O que precisa agora é ter fé em Jesus. Ele é o sacrifício que Deus recebe como nossa justificação. Ele é o sacrifício pelo qual Deus nos justifica. E o nosso louvor e adoração a Deus é através da fé em Jesus. Não é mais por ritual, por guardar rituais, cerimoniais, não. Então você está aprendendo um pouco sobre a errônea doutrina da Adventista do sétimo dia, tá certo? Os Adventistas do sétimo dia, eles têm essa questão do sábado, ele prioriza muito guardar o sábado, né? Israel, foi dado a Israel esse mandamento de guardar o sábado, porque o guardar o sábado era um sinal para o povo de Israel, tá certo? Agora hoje o Israel de Deus não é mais aquele Israel determinado de uma nação. O Israel de Deus hoje somos nós, os crentes. E nós não precisamos mais de sinais materiais, visíveis, porque o sinal hoje que nos marca como povo de Deus é o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo como sinal, como penhor, como garantia, aleluia, de que somos povo dele e de que estamos guardados para ele. A promessa de Deus foi cumprida, sendo estabelecida no novo concerto, porque Deus tinha prometido essa promessa. Tá certo? O primeiro concerto envelheceu, queridos. O primeiro concerto foi posto de lado. O pacto que Deus tinha com Israel, do Velho Testamento, pela lei, pelos cerimoniais, acabou. Hoje não precisa mais você entrar na presença de Deus para oferecer sacrifício de animais. Hoje não precisa mais você guardar luas, festas, nem sábado. Vamos ver isso, tá certo? São doutrinas que a Adventista do sétimo dia, ela ensina que são heréticas. Eu vou dizer um ensinamento dessa organização que você precisa ter cuidado. Esse ensinamento não é abertamente, mas ele é dado a você quando você passa a estudar, quando você passa a estar lá dentro. Aí você vai ser manipulado, você vai ser sua mente cauterizada com aquela doutrina. Tenha cuidado. Um dos ensinamentos terrível e abominável dessa organização é dizer que os nossos pecados são lançados em Satanás. Você não sabia disso? Está sabendo agora. Eu vou lhe explicar por quê. Eles dizem que os nossos pecados são lançados em Satanás. Tiram isso de Levítico, capítulo 16, versículo 5 ao 10, onde fala dos 2 bodes. Tá certo? Os pecados, eles dizem que os pecados são lançados do santuário do céu e lá ficam. E depois são transferidos para Cristo e de Cristo para Satanás, eles dizem. E quando Cristo voltar e quando Satanás for aniquilado, eles dizem que os nossos pecados também serão aniquilados. Você entendeu aí? A doutrina adventista do sétimo dia, eles ensinam que os pecados são transferidos para Satanás e serão aniquilados os nossos pecados quando Cristo voltar, tá certo? E quando Satanás for aniquilado. Tá errado. Isso é heresia. Porque os nossos pecados foram lançados em Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu a punição do pecado em nosso lugar. Satanás não é nenhum purificador dos nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados em Cristo. Eles ensinam isso lá dentro, irmãos.
Isso está dentro dos ensinamentos da doutrina adventista do sétimo dia. Você não conhece porque você não está informado, mas agora você está sendo informado. Então tenha cuidado. Eles ensinam isso. Quando aceitam esses ensinos, eles negam o sacrifício de Cristo. Eles negam o plano de Deus para a salvação, quando eles aceitam esses ensinos. Porque é um absurdo. Vou dizer novamente para você. Eles dizem que os nossos pecados são lançados em Satanás. Ele usa o texto de Levítico 16, do 5 ao 10, onde fala dos 2 bodes emissários. Tá certo? Eles ensinam que os pecados são lançados em Satanás, no santuário do céu, aliás, e lá ficam, e depois são transferidos para Cristo, e de Cristo para Satanás. Quando, na volta de Cristo, e quando Satanás for aniquilado, aí os nossos pecados também serão aniquilados. Deu para entender? Esse ensino herético, cuidado. Examine onde você está. Se você faz parte dessa organização, você sabe que é assim que lá ensina. Tá certo? Dizem que a alma não morre, isso aqui também a gente já viu. Já passei para vocês isso aí. E sobre a questão do sábado. É a questão chave deles. Olha, os adventistas do sétimo dia, eles defendem muito o sábado. Eles defendem mais o sábado do que Jesus Cristo. Porque eu quero dizer a você uma coisa. Salvação, justificação, não existe 2 caminhos para alcançar isso. Só existe um caminho. Deus só estabeleceu um caminho para o homem ser salvo e justificado. É Jesus Cristo. Não é nenhum outro meio, não é obra que o homem faça, porque a lei é obra, e o homem não é salvo por obra, o homem é salvo pela fé, e essa fé é em Jesus Cristo. Então, os adventistas do sétimo dia, a doutrina adventista do sétimo dia, os seus adeptos que propagam e divulgam essa doutrina, eles guardam esse conceito. Eles entendem que o sábado é um mandamento que vai trazer a eles graça, vai trazer a eles salvação. Eles são ensinados que não basta só ter fé em Jesus, tem que guardar o sábado também, tem que guardar a lei. Estão perdidos. Porque se eles tiverem de guardar a lei, primeiro que a lei foi dada para os judeus, o povo de Israel. As leis cerimoniais, principalmente, são para Israel. Então eu quero perguntar, pergunte a um adventista do sétimo dia se ele é circuncidado. Pergunta a um adventista do sétimo dia se eles guardam as festas tradicionais judaicas. Pergunta a um adventista do sétimo dia se eles guardam todos os rituais judaicos. Porque se tem que guardar a lei, tem que guardar isso, tem que ser circuncidado. Então eles guardam esse conceito, vivem esse conceito erroneamente. Então vou mostrar para você aqui que Deus, no pacto de Deus com a humanidade, através do novo concerto, que é a partir de Jesus Cristo, não há mais necessidade, o homem não é mais justificado pela lei, porque pela lei ninguém era justificado. A lei ninguém conseguia cumprir. Chegou um jovem rico para Jesus, perguntando como ele alcançaria a vida eterna. Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Ele disse: eu faço tudo isso desde pequeno. Ele disse a Jesus que guardava a lei. Na verdade ele não guardava, mas ele se justificou, porque o homem quer alcançar de Deus a salvação pelos seus méritos, e não é pelos seus méritos. E quando aquele rico começa a falar que guardava isso desde pequeno, Jesus diz: tá bom, agora faz uma coisa para alcançar a vida eterna, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, agora vem e me segue, porque vida eterna o homem só alcança seguindo a Jesus, com a fé em Jesus, não é guardando a lei, porque a lei ninguém guarda. E agora eu vou citar alguns textos para você, dentro do contexto, para você compreender. Porque tem muita gente aí, irmão, tem que ter muito cuidado nisso. Tem muita gente pregando nos púlpitos, tem muita gente ensinando, pegando texto isolado, tirando do contexto, formulando uma doutrina, formulando um conceito e dando para as pessoas viverem. Isso é anátema. Isso leva o homem a se perder do caminho verdadeiro. Então nós temos que conhecer o contexto e quando dá um texto, observar o que ele vem falando, qual a situação daquele texto, qual o momento ali, qual foi o objetivo daquele texto ser falado. Tá certo? Então, vamos dar algum texto aqui, dentro do contexto, para você entender. Eu quero começar com Marcos, capítulo 2, versículo 23 e o 28. Eu não vou estar lendo aqui na Bíblia, para
gastar muito tempo, mas eu estou dando os textos para você ler aí, porque você tem que ter o interesse também de buscar. Você tem que ter esse interesse para a salvação da tua alma, meu irmão. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você precisa buscar o conhecimento da verdade. E você está tendo agora a orientação. Tá certo? Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28. Jesus ele é interrogado pelos fariseus. Jesus faz um milagre ali. Jesus perdoa o pecado de um aleijado. Jesus cura um aleijado. E Jesus manda o aleijado pegar a cama e andar, e ir embora para casa. Era um dia de sábado. Jesus mandou aquele paralítico pegar a sua cama e ir para casa. O paralítico foi. E perguntaram àquele paralítico: quem te mandou isso? Tu sabes que hoje é sábado. Não pode fazer isso. Foram interrogar Jesus, porque Jesus não estava observando o sábado. Não estava dentro da tradição que ele estava. E Jesus diz a ele: olha, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado e para dar ordem para o aleijado se levantar. E o Filho do Homem veio para nos tirar das tradições que o homem estava preso dentro da religiosidade. Questionaram Jesus porque Jesus fez isso no dia de sábado. Eles não olharam a glória de Deus manifesta ali, porque estavam mais focados no guardar o sábado. É o que hoje acontece com os adventistas do sétimo dia, que estão dentro dessa doutrina. Eles estão mais focados dentro dessa ordenança religiosa, porque Deus no novo pacto não pede mais guarda de sábado. Jesus contestou isso, Jesus aboliu isso, Jesus mostra aqui. Jesus diz que o sábado não foi feito para o homem, que o homem não foi feito para o sábado, mas que o sábado foi feito para o homem. Ou seja, o homem não foi feito para venerar dias de semana. Os dias da semana foi feito para servir o homem e não para o homem servir a ele. Dá para entender aí? Vamos mais texto. João 9, 8 ao 11. No Evangelho de João tem outra história também, onde foi questionado Jesus porque curou um cego de nascença no sábado. Porque eles queriam no sábado que ninguém fizesse nada, porque tinha que guardar aquela tradição. Poderia alguém estar morrendo, alguém estar com fome, mas eles não faziam nada. Estavam caídos da graça. E pergunta ao cego: quem te fez isso? O cego diz: foi um homem chamado Jesus. E perguntaram a Jesus, interrogaram a Jesus, por que fez aquilo no dia de sábado? E Jesus replicou a eles. Jesus mostrou a ele que a misericórdia está em primeiro lugar. Jesus veio trazendo um novo ensino. Os fariseus estavam tão presos no cerimonial do sábado que não conseguiram ver a glória de Deus naquele momento ali, através de Jesus sendo manifesta. Questionavam Jesus porque curava no sábado. Questionavam Jesus porque os discípulos colheram espiga no sábado e comeram. Jesus deu uma resposta maravilhosa a esses homens. Porque o que está em jogo, o mais importante é a vida do homem. Não é guardar ritual, cerimonial, nem religioso. Está com fome, pode ser sábado, domingo, segunda, terça, qual for o dia. Come, vai trabalhar. E aí, a Adventista do sétimo dia, ela tem esse conceito dentro dessa orientação do guardar o sábado. Vamos ver mais texto aqui. Dentro do contexto, você pode ler tudo isso. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus disse: eu vim cumprir, eu vim abirrogar, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Ele não veio abirrogar a lei, ele não veio desfazer da lei, ele veio cumprir a lei. E você pode ver isso lá em Mateus capítulo 5, 17. Jesus disse: eu vim cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei, porque somente Jesus foi o único homem que surgiu na face da terra, que cumpriu a lei. E nós, em Jesus Cristo, somos cumpridores da lei diante de Deus. Pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus somos santificados por Jesus. Somos justificados por Jesus. Somos cumpridores da lei por Jesus. Pela fé nele. Não porque eu cumpro, porque eu não posso cumprir a lei. É impossível para o homem. E Jesus, ele diz lá, ele veio cumprir. Mateus 5, 17. Porque lá em Gálatas capítulo 3, do 10 ao 13, ele nos resgatou da maldição da lei. Diz o texto
que ele nos resgatou da maldição da lei, que ninguém poderia ser justificado diante de Deus pela lei. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Os Gálatas estavam no conceito de guardar as tradições judaicas, de guardar a lei. Paulo, ele teve um combate muito grande sobre essa questão do homem querer alcançar a salvação guardando a lei. Paulo lutou muito contra esse ensino anátema, com os judeus que queriam aplicar isso nos crentes em Jesus. Porque em Jesus não precisa mais de lei, em Jesus não precisa mais de cerimonial, em Jesus não precisa mais dos rituais do Velho Testamento. Tudo aquilo foi abolido. Em Jesus é a fé que justifica o pecador. E o apóstolo Paulo tem um grande combate. O apóstolo Paulo chega a dizer aos irmãos lá em Gálatas: ó insensatos, quem vos ensinou a deixar a graça do Senhor para voltar a viver a lei de novo? Porque aqueles irmãos estavam sendo persuadidos a voltar a viver a lei. Eles receberam Jesus, mas estavam sendo ensinados a guardar a lei também. E Paulo diz, você pode ler, Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13. Paulo diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Paulo diz que ele se fez maldito por nós, por causa da lei, porque escrito está: todo aquele que não cumpre a lei está em maldição. E que é o homem que pode cumprir a lei? E ninguém diante de Deus pode ser justificado pela lei. Paulo está dizendo lá nos Gálatas. A gente pode ver também o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro, porque Pedro caiu nesse conceito também. Pedro se deixou levar. Esse conceito de guardar a lei. Os crentes judeus que não se converteram a Cristo, professaram que era crente, mas estavam presos na tradição da lei, começou a disseminar esse ensino no meio dos cristãos, no meio dos discípulos de Jesus, ensinando o povo que tinha que guardar a lei também. E estavam fazendo o povo cair da graça, e o apóstolo Paulo combate contra isso. Ele repreende o apóstolo Pedro, que queria fazer o gentio viver como judeu, nas ordenanças, nas observações das leis, da lei, dos cerimoniais. Paulo diz: como é que tu pode, sendo judeu, vive como gentil? O que é que gentil viva como judeu? Nós não somos justificados, Pedro. Paulo disse a Pedro: nós não somos justificados por guardar a lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque pela lei, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Paulo repreende Pedro numa veracidade, numa autoridade da palavra de Deus que foi dado a ele o conhecimento. Estou aqui levando esse conhecimento para você com autoridade, mostrando a você que a doutrina do Adventista do sétimo dia é uma doutrina anátema. Cuidado, irmãos. Parece que é o caminho certo, mas cuidado com aquilo que parece. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todos que falam em Jesus estão servindo a Ele. Cuidado. Tá certo? Tem muita gente séria lá dentro desse conceito, dessa organização, mas estão sendo instruídos no falso ensino, em heresia. E Jesus, no tempo certo, aqueles que estão com o coração puro para servir a Deus, Ele vai tirar do lado de dentro, como Ele tirou Paulo, como Ele tirou Saulo, libertou Saulo de uma religião, do farisaísmo. Ele vai libertar você que está dentro desse farisaísmo, querendo guardar a lei, ser justificado pela lei, guardar sábado. Jesus vai mostrar a você, vai abrir o teu entendimento para você crer que somente pela fé nele você será justificado. Então o apóstolo Paulo combateu muito. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 ao 35, houve um grande combate de Paulo com os crentes judeus que queriam permanecer guardando a lei, não queriam se converter a Cristo. E o texto diz que houve uma contenda e uma grande discussão entre os apóstolos por causa disso. Paulo combate contra esse conceito fortemente. Os textos nos mostram que houve uma grande discussão. Você pode ver isso lá na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 ao 35. Paulo combatendo, irmão, porque os irmãos estavam dizendo, no versículo 1 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai ver os irmãos, os crentes judeus que não se converteram ao Evangelho verdadeiramente, estavam querendo guardar a lei, estavam disseminando esse ensino no meio dos cristãos e dizendo que os cristãos não podiam se salvar se não guardasse as leis, se não guardasse a circuncisão, se não guardasse a lei de Moisés. E Paulo disse: não, está errado, vocês estão errados. Paulo começou a combater. Glória a Jesus. Você pode ver esse ensinamento lá. Paulo também combate lá em Colossenses capítulo 2,
versículo 16, contra heresias, contra a falsa doutrina. Paulo ensina os irmãos a não estar sendo julgado por guardar sábado, por guardar festa de lua nova. Paulo diz, irmãos, não deixem ser julgados por isso. Essa questão de guardar sábado, guardar festa, guardar rituais, cerimoniais, não serve mais para o cristão que está em Jesus Cristo. Isso foi do velho pacto. A nova aliança, o homem é salvo pela fé, mediante a graça de Deus, não pelas obras. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31, leia. Paulo fala sobre a justificação pela fé em Jesus e não pela lei. Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 11. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu tenho testemunho dos meus irmãos israelitas, que são zelosos de Deus, mas estão buscando ser justificados por Deus, pelos seus próprios méritos, pelo o próprio meio, pela lei, e não pela forma que Deus estabeleceu. Paulo diz que os irmãos não aceitavam. Deixa eu ler para você esse texto que é importante. A fala de Paulo aqui nesse texto. Ele diz assim, Romanos capítulo 10, ele diz, versículo 3 e 4, que eles procuravam, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Paulo diz, o fim da lei é Cristo, a lei foi findada em Cristo, e agora em Cristo todo aquele que crê nele é justificado. Todo aquele que crê em Jesus é justificado. E Paulo diz, meus irmãos, eles são zelosos, mas com entendimento errado, porque eles não aceitam a forma que Deus estabeleceu. Eles querem colocar sua própria forma, guardando a lei, observando o sábado, circuncisão. Não é mais isso que salva o homem. E você pode continuar a ouvir, porque eu vou te dar mais texto. Você que é um adepto da organização Adventista do Sétimo Dia, você está lá sendo ensinado a um conceito de bondade, um conceito de moralidade. Isso é muito importante. Mas cuidado com os conceitos doutrinários do lado espiritual, relacionado a Deus. O ensinamento que você está tendo. Porque o homem, se ele sair do ensinamento da doutrina sã, da verdadeira doutrina, e seguir falsas doutrinas, ele pode ser bom, ter caráter, ter moral, ter conceito na sociedade, mas dentro do ensinamento errôneo ele vai para o inferno. Porque tem muita gente vivendo conceito religioso, personalidade, comportamento na sociedade, não bebe, não fuma, não mata, não rouba. Está aí os católicos, os budistas, os espíritas, as pessoas das religiosidades aí, os muçulmanos, os mormons, os testemunhos de Jeová, mas estão tudo seguindo doutrinas anátemas. Estão tudo sendo conduzido num caminho que desviam de Cristo. E todo aquele que sai da graça, que desvia-se de Cristo, é caído da graça de Deus. Não conseguirá salvação. Que salvação só em Jesus. Entenda isso. Então, estou levando textos para você. O texto, a orientação desse vídeo é defendendo-se das heresias doutrinárias da Adventista do Sétimo Dia. Defendendo-se das heresias doutrinárias da Adventista do Sétimo Dia. Se defenda. Não pense que você guardando o sábado vai alcançar a graça de Deus. Você só vai alcançar a graça de Deus se crer em Jesus Cristo. Eu quero dar outro texto aqui, muito importante para você. Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, versículo 38. O apóstolo Paulo, ele combateu muito sobre isso. Ele teve grande confronto doutrinário de instrução da palavra, instruindo o povo na verdadeira doutrina, combatendo as falsas doutrinas. E umas dessas era guardar a lei, guardar o sábado, rituais, cerimoniais do Velho Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38, 39, o apóstolo Paulo ele diz assim: seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, porque por este que se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crer. Paulo está ensinando os irmãos aqui numa sinagoga na Antioquia. Paulo entrou, teve a oportunidade e começou a ensinar os irmãos
dizendo que tudo que foi dito pela lei de Moisés, foi orientado pela lei de Moisés, não pôde salvar o homem, mas por ele, por Jesus, todo aquele que crê nele é justificado, é salvo. Leia esse texto, leia esse contexto. Atos dos Apóstolos 13, versículo, eu estou resumindo aqui o versículo, mas leia o contexto todo. Versículo 38, 39, vou ler de novo para você. O apóstolo Paulo está ensinando aqui, numa sinagoga, no sábado, na Antioquia. Ele teve a oportunidade dentro desse contexto. E ele agora começa a ensinar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Porque esse evangelho de guardar o sábado não é o evangelho de Jesus. Jesus nem os apóstolos ensinaram a guardar sábado. Esse evangelho de usos e costumes que leva o homem a alcançar a graça de Deus não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, ele mostra o homem se vestir no lado espiritual. Essa é a prioridade. Eu quero mostrar para você, o apóstolo Paulo está orientando aqui e dizendo, ele diz assim, versículo 38, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão do pecado, por Jesus, ele está falando de Jesus aqui, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Então que nesse momento você crê em Jesus Cristo, se converta, renuncie a esses ensinamentos, renuncie a esses conceitos religiosos, renuncie a esse amor pela denominação, pela religião, pelo líder, e ame a Jesus, ame a palavra, e nessa palavra você fique firme, porque você vai estar firme na rocha que é a palavra. Vem ventos, correnteza, vendavais, e não vai te carregar, porque tu vai estar firme na palavra. Esse é o propósito do evangelista Wellington Ramos, fazer você conhecer a verdade e ser liberto. Então, conheça, para ser livre dos ensinos heréticos da Adventista do sétimo dia, e conheça a verdadeira doutrina, o verdadeiro caminho para você estar em comunhão com Deus, ser justificado e alcançar a salvação. É por Jesus Cristo. Eu vou ler mais um texto para encerrar, dizendo a você o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Roma, porque a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala muito, ele ensina muito sobre a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo orientando, ensinando, ele diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé em Jesus, e por Jesus, temos paz, temos comunhão, somos reconciliados, somos purificados, somos cumpridores da lei, e somos guardados por Deus, para alcançar a salvação e a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você possa estar acompanhando os nossos vídeos na nossa página no Face e no YouTube. Evangelista Wellington Ramos deseja a paz do Senhor e o conhecimento, o esclarecimento para a tua bem-aventurança agora, em nome de Jesus.